Tudo bem, sexto ano? Tudo ok com vocês? É, a gente está aqui para começar a nossa explanação. Eu espero que vocês estejam todos bem, apesar de todos os problemas que estejamos vivenciando no mundo neste momento. Eu espero que todos estejam muito bem de saúde, ao lado dos seus entes queridos, aproveitando esse momento, né, fazendo coisas bacanas, porque eu acho que é um momento de reflexão para cada um de nós, tá? É, a gente precisa retomar as nossas atividades depois de um mês aí de férias, não dá para chamar de férias no sentido pleno, né? Afinal de contas, as preocupações somente cresceram nesse momento, mas eu creio que a gente precisa retomar algumas atividades, tá bom? Eu gostaria que a gente começasse pelos exercícios que eu enviei primeiramente a vocês lá atrás, final de março, vocês devem ter recebido um conjunto grande de exercícios, né? E é exatamente esse conjunto de exercícios que eu gostaria que a gente retomasse, tá? O objetivo nosso aqui, nesses 20 minutos, vai ser abordar eu não diria o trabalho todo, eu não acho que nós tenhamos todo esse tempo hábil, né, para poder retomar todas as nossas, todos os exercícios que foram passados. Tem umas 13 páginas, alguns são vídeos, né, mas eu gostaria de retomar com vocês no vídeo de hoje, se possível, se não todos, boa parte dos textos que estão lá, tá? Não vamos falar especificamente das questões, eu acho que o objetivo das questões é que você as responda exatamente após essa explicação, tá? Eu até posso explicar os enunciados, sim, mas não dar as respostas, tá? Bom, o primeiro texto que eu coloquei para vocês é um texto que faz um pequeno histórico acerca de como é o trabalho do historiador, né? A gente sempre acha que o trabalho do historiador sempre foi igual, que o historiador sempre, em todo e qualquer momento, em qualquer século, né? Em qualquer momento, ele tenha trabalhado da mesmíssima maneira. E não é bem assim, né? Esse texto procura mostrar que a forma como se conta a história, ela foi se modificando com o passar do tempo, porque se a nossa sociedade se modifica, a forma como a gente olha para o passado também se modifica. Tá? Uma das coisas que a gente precisa lembrar e que foi falada durante as nossas aulas é que a gente pesquisa a história diante do que nos acontece agora, no presente. Né? A gente não vai simplesmente olhar para o passado à toa. Né? Quando você é um historiador, você é uma espécie de investigador. E como investigador, você investiga pistas. Se fosse um investigador, seria algum crime cometido, né? É mais ou menos isso, não um crime, tá? Mas a ideia de que você tem interrogações, quer dizer, você olha para o mundo que você vive e você pensa, será que sempre foi assim? Será que a gente sempre fez as coisas desta maneira? Será que as pessoas sempre foram tratadas desta maneira? Né? Por exemplo, uma das coisas que a gente precisa saber, assim, será que a gente sempre se organizou socialmente da forma como a gente se organiza hoje? Politicamente, a gente sempre foi como a gente é hoje? E eu não falo apenas de Brasil, eu estou falando de mundo. Tá? A gente olha hoje para as nossas fábricas, há toda uma tecnologia envolvida, mas o homem fabrica. Ele fabrica objetos desde a época da pré-história. Ele pratica o processo de transformação desde o momento em que ele pegou uma pedra e ele amarrou num pedaço de madeira e transformou aquilo numa arma, seja para ele caçar, seja para ele poder se defender, seja até mesmo porque já caçou o animal e precisa tirar a pele para se aquecer ou cortar a carne para poder comer, né? Então, o que a gente faz é olhar para o passado sempre com uma indagação do presente. Né? A gente olha para o passado pensando no que nos está acontecendo agora. Por exemplo, a gente vive uma pandemia neste momento e fica a sensação de que sempre vivemos isto. Né? E será que sempre vivemos da mesma maneira? Será que a pandemia foi uma coisa que aconteceu especificamente agora, neste momento? Né? A gente sempre pensou nisso?
né? Sempre agiu da mesma maneira, né? Então é isso que a gente faz. E no texto, né, uma das coisas que existe no texto da gente é um texto que procura falar o quê? Ele procura mostrar, por exemplo, a forma como a história foi contada, né? Então, se você pegar o texto, no segundo parágrafo, ele coloca assim: a história foi estudada durante muito tempo com base nas realizações das pessoas mais poderosas. E sob o prisma, né? O prisma é o ponto de vista político. Ou seja, durante muito tempo, não se preocupava em contar assim, como é que as pessoas viviam? Como é que elas se vestiam? Né? O que elas comiam? Onde é que elas dormiam? Como é que era a casa delas? Como é que era o dia a dia? Que horas ele levantava? O que ele fazia entre o acordar e o deitar-se? Né? Então, durante muito tempo, a preocupação foi essa. Né? Era saber como é que era o governante, como é que foi governado aquele lugar, né? E muitos países ainda guardam um pouco disso. A forma como os países dividem muitas vezes a sua história tem essa marca política. A gente pega a nossa história, por exemplo, ela está dividida em colônia, império e república. E aí, quando você vai estudar a república, você divide essa república em fases. Né? E se você observar, as divisões têm o nome das formas de governo ou do sistema administrativo que o nosso país viveu. A gente hoje procura não analisar apenas o aspecto político, mas a gente guarda ainda reflexos desse período, do período em que a gente estudou história dessa forma, tá? Aí, quando você vai descendo um pouco mais, né, no texto, você vai observando que lá por volta do século XIX, começa a haver um questionamento, né? Será que a história tem que ser assim? Só o aspecto político, nada mais tem que ser visto, né? E aí tem um grupo que falou assim, não, a gente tem que analisar a economia também, não pode ser somente a política, né? E esse grupo que falou que ia analisar a vida econômica, a gente chama, e no texto aparece logo no segundo parágrafo, a gente chama de modelo marxista. E ele é chamado de modelo marxista porque ele está totalmente embasado na economia. Ele analisa a economia. Então, ele dividiu a história da humanidade em períodos econômicos. Né? Então, ele olha e fala assim, nesse período, toda a produção era uma produção comunitária. Todo mundo produzia junto, todo mundo dividia tudo. Né? Então, essa é uma forma de organização, é um modo de produção. Tá? E esse modo de produção recebeu um nome, modo de produção, né, muitos chamaram a ele de modo de produção asiático, porque num primeiro momento se imaginou que ele existiu apenas na Ásia. Hoje nós sabemos que ele existiu em várias partes do planeta, em épocas diferentes, e que não dá para você reduzir, né, falar, modo de produção asiático. Né? A forma marxista é uma forma muito ruim de analisar. Ruim que eu diria é assim, não existe forma perfeita. Vamos deixar isso claro, não existe. Hoje o que a gente procura fazer é misturar um pouquinho de tudo. Então, durante um bom período, apenas a parte política. Depois, a ideia de uma parte assim mais econômica. Não é largar a política, mas é também analisar a economia. Se você seguir nesse mesmo parágrafo, você vai ver um pouco mais adiante que está escrito assim, que, no entanto, política e economia são muito pouco. É muito pouco quando a gente tenta analisar. Vamos incorporar mais coisas, né? Vamos buscar mais coisas. Só fica vendo a política, a economia, e fica aquela curiosidade. O que as pessoas comiam? Como é que elas se vestiam? Onde é que elas dormiam? Já tinha colchão? Já tinha um quarto para cada um? Ou todo mundo rachava o quarto entre si? Como é que era essa casa? E os ricos? E os pobres? As casas eram iguais? Né? Então, fica esse tipo de dúvida para a gente. E aí que vem um grupo de franceses, né, historiadores franceses da escola que a gente chama Escola dos Análises. Tá? Ela é chamada de Escola dos Análises porque eles tinham uma revista. E a revista dos Análises era lá que eles publicavam aquilo que eles pensavam. Era uma revista científica, como existem muitas revistas científicas nos dias de hoje, tá? E eles publicavam as suas conclusões ali. E acabou a gente dando o nome de Escola dos Análises porque
a forma como eles foram juntando coisas para serem vistas na história, acabou formando uma espécie de escola, ensinou a gente a pesquisar. No Brasil, por exemplo, a Escola dos Análises ela é extremamente importante. A Universidade de São Paulo, que formou boa parte dos historiadores, né, e na qual eu tive o prazer de estudar, ela foi totalmente embasada pelos franceses. Esses franceses da Escola dos Análises. O objetivo da Escola dos Análises é analisar um outro caminho, é olhar um pouco do dia a dia, né? É ver um pouco do cotidiano, é incorporar um pouco da forma como as pessoas pensam, né? O que as pessoas pensavam, né? Como é que viviam os ricos, como é que viviam os pobres. Tá, eu vou ver a política, eu vou ver a economia, mas eu quero saber o que eles comiam no café da manhã. Eu quero saber se o café da manhã era igualzinho para cada um, né? Eu quero mais detalhes. Tinha fofoca? Por exemplo, a gente pega algumas cidades que têm pichações. Os caras já pichavam as cidades. Isso é incrível, isso é fantástico. Isso conta pra gente algumas coisas muito interessantes sobre os povos antigos. Aquilo que eu digo para vocês, eles são antigos, eles não são burros não. Tá? E quando você vai um pouco mais para frente, você vai ver que esses historiadores franceses, eles dividiram a história em 3 períodos, né, no sentido de análise. Então, eles falam que a história tem a história da curta duração, da média duração e da longa duração. E tem alguns exemplos no texto sobre isso, né? Quer dizer, curta duração é aquela coisa assim, a República do Brasil foi proclamada dia 15 de novembro de 1889. É um fato. Isso é curta duração, tá? Média duração. O próprio texto dá esse exemplo, né? A Segunda Guerra Mundial, ela começa em 1939, ela vai até 1945, ou mesmo a Primeira Guerra Mundial, né? Que vai de 1914 a 1918. Você tem lá um período, você tem um início, você tem um término. Isso é a média duração. Longa duração. O que é a longa duração? A gente vive uma sociedade que a gente chama de capitalista. É lógico que o capitalismo foi se modificando ao longo dos tempos, né? Mas quando a gente observa, a gente vê que ele nasceu lá no século XVIII. Né? Então a gente vive desde o século XVIII, que eu digo a gente, não o Brasil, tá? Eu vou pegar o mundo, tá bom? Porque o Brasil no século XVIII um pouquinho diferente, né? Mas o capitalismo está aí, desde o século XVIII. É lógico que ele vai se modificando, você se modifica conforme cresce. Obviamente que uma sociedade também vai se modificar com o passar do tempo. Algumas coisas se tornam mais importantes, algumas coisas vão se tornando menos importantes. Algumas coisas são descartadas, outras coisas são incorporadas, né? A gente absorve como um comportamento bom, que faz bem para a gente. Na sociedade é a mesma coisa. Tem coisas que vão sendo usadas e tem coisas que vão deixando de ser usadas, tá? Outra coisa que o texto coloca é que a história vai evoluindo e ela vai se acrescentando. E aí a gente passa a ter a chamada história das mentalidades, né? E o texto coloca assim, que estuda a influência das ideias nas sociedades. Isso é muito importante, que é estudar esse pensar. Quer dizer, como que se pensa, como que se articula o pensamento, né? O que é considerado importante? Quais são os valores dessa sociedade? Qual é o pensamento que predomina? Né? E para chegar a tudo isso, para conhecer a vida política, a vida econômica, o cotidiano, a forma de pensar, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar fontes. Né? E o texto ele destaca algumas aqui. Ele fala das fontes escritas, ele dá alguns exemplos, ele fala das fontes materiais e dá alguns exemplos de fontes materiais. Creio que você deve, inclusive, conhecer outras, além das que o texto aponta. Né? As fontes iconográficas, que a gente trabalhou também em aula, e as fontes orais, que estão aí até hoje. Né? Você, de repente, você está assistindo aí o jornalismo, tem gente que está sendo entrevistada, ela está lá, ela está dando a sua opinião, ela tá mostrando o que ela pensa, ela está respondendo a uma pergunta, né? Então, você está vendo ali também uma fonte oral, é uma fonte oral. Ah, mas é gravação, né, professora? Não deixa de ser uma fonte oral, meus queridos, tá certo? A não ser que você pegue essa fala, vai lá, digita tudo bonitinho, transforma num texto. Aí você sai da fonte oral, embora ela tenha sido a pioneira, e daí você a transforma numa fonte escrita.
E depois do texto, você tem perguntas do texto, sobre o texto, né? Então, as respostas, elas estão no texto, gente. Ó, a primeira, quais são as fontes que o historiador utiliza para o seu trabalho? Acabamos de dar a resposta, né? Na letra B, como as fontes históricas estão organizadas? Já estudamos isso, hein? Como é que a gente organiza as fontes? Tá? Dá uma olhadinha no seu caderno, você vai achar. Tá? O texto também te dá dica. Aí lá, o tempo é muito importante para o historiador, ele trabalha com as suas durações. Quais são essas durações? Você já viu isso? Acabamos de falar. Tem o quê? 3, 4 minutinhos. Né? Quais são as metodologias que o historiador usou e usa em seu trabalho? Metodologias são os métodos. Né? O que ele busca? Né? Como é que ele faz? Tá? Explique o que a metodologia marxista analisa. Tô te dando uma dica aqui para a resposta da questão anterior. É uma forma, a metodologia é uma forma de estudo. O marxismo estudava o que predominantemente? Falamos sobre isso. Os caras eram do século XVIII, lembra? Aí, o que a metodologia da história das mentalidades analisa? Mentalidade, pensa. Não é difícil. Aí, no texto número 2, né? É um texto que, de novo, eu continuo refletindo sobre essa tarefa, essa função do historiador, né? E é um texto que eu acho particularmente muito bonito, né? Porque ele diz assim, o historiador é um especialista que analisa, narra e conta a história. Então, o que ele faz? Ele dedica-se a estudar o homem, desde a época mais remota até os dias atuais, né? E o texto, de novo, ele repete a ideia das fontes históricas. Aqui são dadas outras fontes históricas. Algumas se repetem em relação ao texto anterior. Dá uma olhadinha. Tem coisa que é parecida, tá bom? Abaixo do texto, a gente tem lá, existe verdade absoluta no trabalho do historiador? Existe verdade absoluta? Eu gostaria de pegar aqui um trecho do texto que eu acho muito interessante. E se fosse você, pegaria, tá? O penúltimo parágrafo desse texto, ele fala umas coisas bem bacanas sobre isso da tal da verdade absoluta. Dá uma lidinha com calma, dá uma lidinha com atenção, tá? Aí na letra B, o que é uma verdade possível? O que é isso? Volta nesse parágrafo que eu te falei, o penúltimo. Te dá umas dicas bem legaisinhas, viu? Qual a função do historiador? Para que serve o historiador? Vamos? Serve para alguma coisa, né? Aí a gente tem, por que o historiador se interessa por determinados temas de pesquisa? Por que ele fala assim, eu vou pesquisar o nascimento da mamadeira? Você está rindo? Tem historiador que foi pesquisar. Como é que nasceu a mamadeira? Por que nasceu a mamadeira? Ela é igual dos dias de hoje? Tá aí um tema de pesquisa interessante. E tem pesquisa sobre isso, viu, gente? Você acha que é besteira? Não. Porque você vai ver quais foram as razões que levaram as pessoas a deixarem o aleitamento materno para introduzir a mamadeira. Tem uma razão para isso, tá? Tudo tem uma razão, ok? Aí tem uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, procure o significado das palavras que desconheça na fala de Carlos Drummond de Andrade, que está no meio do texto, né? E explique o que entendeu da definição dele sobre a história. O que eu quero que você faça aqui? Eu quero que você conte para mim, que você mostre para mim que você entendeu o que o Carlos Drummond falou. Né? Eu não quero que você repita o que ele disse. Eu quero que você vai lá no dicionário, procura as palavras que você não sabe, substitui os significados, e aí você faz o quê? Aí você entende o texto. E aí você conta com as suas palavras. Quer usar gíria? Não existe problema no texto de usar gíria, desde que você a utilize entre aspas. Lembra? É uma palavra diferente. Ela está muito no coloquial, né? Na boa, né? Na boa eu vou botar entre aspas, né, gente? Num texto escolarizado, né? Da academia. Academia é no sentido da escola. A gente pode utilizar essa linguagem do dia a dia. Não só, né? Porque também é legal crescer um pouco na forma que a gente fala. Mas é interessante que a gente possa também acrescentar coisas novas. Bom, eu vou quase que já encerrando aqui. Eu estou vendo que eu já estou com 19 minutos. Né? Quais são as fontes citadas no texto? É só você citar. E que tipos de fonte foram citados no texto? Quer dizer, a fonte e o tipo de fonte. Lembra? A fonte, o jornal. Que tipo de fonte que é o jornal? Né? E como que você organizaria essas fontes citadas se tivesse que ordená-las em materiais
e imateriais. A gente aprendeu esse significado, viu, pessoal? Que é uma fonte material, que é uma fonte imaterial. Então, eu gostaria que você desse uma boa olhada nisso, tá certo? A gente vai continuar numa próxima aula para o texto de número 3. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, tá? Um beijo grande para todos.